Depois me passa esse estudo seu aí, que eu vou... Ele é provocar. Bom, vamos dar sequência, né? Número 8. Número 8 é uma apelação criminal. Não? Ah, tá. É porque... É verdade, está aqui. Você trocou a pauta. É um habeas corpus. Não, é porque era a pauta antecedente, né? Eu até grampeei a nova pauta aqui. É isso mesmo, habeas corpus criminal de Catalão, 6129273.74, de minha relatoria, paciente Jonathan Richard, ou Richard Silva Souza, impetrante e advogado, sustentante, doutor Frederico da Silva Araújo. Resumo da sessão virtual do dia 10 de fevereiro de 2005. Decisão é concessão da ordem e votou comigo o desembargador Wilde, com ressalva de entendimento. Não se manifestaram os desembargadores Sival, Gustavo e Sandra, com vista ao desembargador Sival. Os outros dois aguardam. Desembargador Sival. Ele é da virtual, e o senhor pediu vista lá na virtual esse processo. Parece que era uma pronúncia posterior. Tinha uma preventiva, teve a pronúncia que renovou a preventiva. Isso. E aí seria um novo título, teria ficado prejudicado a análise. Prejudicado o habeas corpus antecedente, isso. Qual é a ressalva? A ressalva? É verdade. Desembargador Gustavo. O voto é no sentido de que está prejudicado. A prejudicialidade do HC. Não, acompanho. Então, com ressalva de Vossa Excelência, ficou o destaque. Julgando prejudicado o habeas corpus. Então não é mais prejudicado porque ele foi impetrado por força... Tá, então ótimo, fica sem ressalva. Tá? Então prejudicado. De ofício prejudicado os termos do artigo 186, parágrafo 2º do Regimento Interno e artigo 600 Não, posso pôr só prejudicado. do Código de Processo Penal. Eu vou satisfazer a curiosidade da... Não é curiosidade, porque se tiver alguma doutora coisa Glaucivânia. extrato de rato, presidente. Artigo 649, Se não tiver nada de ofício, é só prejudicado, pronto. Não, é 659. 659. Do Código de Processo Penal. Nada não, presidente. Zero curiosidade. Obrigada. Vamos lá. Número 9. Oi. Não, olha o outro querendo ir embora. Eu até entendo que eu sou substituto, mas você fala titular. O 15? 15 do Rio? 15 é Caldas Novas. São 4 apelantes. Essa eu sim. É uma apelação criminal lá de Caldas. O senhor é o relator. Qual que é o... Está errado,
Wanderson Mike, Lucas Ivo. É uma observação? É, O primeiro pelante é o Wanderson? Isso. o Anderson, Lucas, Marcelo e João Vitor. Tem que ser Adianta? mais caro. Então, o 15 permanece adiante. Não? Quem libera é a Glaucimane. Eu nem tive tempo de conferir se ele vai voltar mais algum. Vamos deixar ele mais uma meia hora. Então, eu conferi, eu tô brincando. Tô brincando. É, a Sandra. O 10 é a Sandra, o Sival e eu. O 11 já foi, já foi. 12, Sandra, Sival e eu. E o Sival. 14, a Lu, Sandra e o Sival. 15 é esse último. Faz mesmo. Eu tô doido pra fazer igual você. Um dia vai dar certo. O Bergador não pode perder a fé. 2 horas dessa aqui de 12 horas trabalhando é muito. Deve estar fácil para ninguém, né? Vamos lá então, né? Ah, não, tem a desembargadora Sandra. Vamos aguardá-la. Vamos pro 9. É o 9, é o 9. O 9 depende dela também. Depende, ela está vinculada como juíza certa. Também. O 11, o 12 também depende dela. O 13 depende dela. O 14 depende de todos. Agora eu voto. Os próximos agora, ela participa de todos. Eu vou votar o 13 por último. Dá até medo quando ele fala assim. Mandado no voto aí. Ai, ai. Melhor rir. Nenhum voto em todos. Ai, ai. Pelo amor de Deus. Vou te mandar isso aqui para Senhor, assessoria. ixi, volta no... Só volta no 10, Me dá aqui. volta no 12, volta no 13. Em todos, desembargador, o senhor vota. Voto em todos. O senhor vota em todos, desembargador Sival, daqui até o fim. É o 9. Muito bom. Nossa, que grampeador ruim. Acho que está acabando os grampos. Você tem. Aí vai ficar ruim pra... Tem que eu coloco mais? Não, peraí. Se não der certo, Esse eu eu falo que consigo. eu coloco mais. Conseguiu? Então, vamos lá. Número 9, comarca de Aparecida de Goiânia, apelação criminal, número 5506811.37. Bom descanso. Apelante Alexandre Mariano Moreira. Advogados, Dr. Leiker Palmer Rocha de Souza, Dr. Elvis Nelly Silva Fernandes e Dr. Vitor José da Silva. Resumo da sessão presencial do dia 6 de fevereiro, após sustentação oral, julgamento suspenso com vista ao relator. Resumo da sessão presencial do dia 13, mantido o adiamento. Juízes certos, eu e a desembargadora Sandra. Desembargador Sival. Homicídio, teses, reconhecimento de homicídio privilegiado, isso é questão do júri. Exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, matéria também do júri. Redimensionamento da pena, aplicando a confissão espontânea. Eu estou acolhendo nesse ponto. Então, veja bem, aqui... 11h37. E aqui, estou considerando o seguinte, somente se admite a cassação do veredito do júri se desprovido de elementos mínimos de provas capazes de sustentá-lo. Havendo lastro em qualquer das versões, cabe ao júri decidir. Constatado que o Conselho de Sentença, com base no contexto probatório jurisdicionalizado, adotou a tese da acusação, concluindo pela ausência de elementos caracterizadores da justa causa
para a diminuição da pena no homicídio privilegiado, não há que se falar em determinar novo julgamento. A exclusão de qualificadora constante da denúncia somente é cabível quando se revelar manifestamente improcedente e for objeto de decisão do júri. Ante a ausência de fundamentação para o patamar eleito, para a atenuante da confissão, deve ser redimensionada a pena para o mínimo legal. Então, eu estou fixando estou dando peso à pena, aliás, à confissão espontânea, e reduzindo a pena para 13 anos no regime fechado. Esse é meu voto. Só um instante, desembargadora Sandra. Se Sua Excelência já tiver voto, quiser antecipar, eu estou só localizando o meu aqui. Eu acompanho o relator, presidente. Proveu em parte. Em parte. Conheceu e proveu em parte. Isso, parcialmente. Conhecido e parcialmente provido. Acolhido em parte. E unânime. Eu acompanho o relator, sim. Eu localizei aqui a minha resolução. É o número 10 da comarca de Catalão, apelação criminal 00311853.84. Relatora, desembargadora Sandra, revisor, desembargador Sival, eu componho a turma, julgadora. Resumo da sessão presencial da semana passada. Julgamento suspenso com vista à relatora, desembargadora Sandra, que havia votado acolhendo o parecer ministerial, conhecendo o apelo e não provendo. Após o voto divergente do desembargador Sival, que desacolhia o parecer e conhecia do apelo e o concedia, eu provia, né? Tem que fazer essa correção aqui, viu? Eu provia, reconhecendo de ofício a nulidade da decisão de pronúncia e a realização do júri da sentença condenatória. Desembargador Linhares aguardará o voto vista. Esteve presente, sustentação oral, o doutor Gabriel de Castro Borges Reis. Indago se ele está presente na sala. Ele está, o doutor João Tá? Henrique está na sala, mas ele está com a câmera fechada. Doutor João Henrique Rezende Martins. Doutor João Henrique Rezende Martins. Muito bem. Presente. Desembargadora Sandra. Presente, doutor Adriano. Muito bem, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite. Vamos ouvir a relatora. Obrigado. Bom, relembrando aos senhores aqui, essa é uma apelação criminal em que o apelante ele alegou inicialmente a nulidade absoluta do processo a partir da audiência realizada de instrução e julgamento, né? Segundo ele, por violação ao contraditório e à ampla defesa, requer seja reconhecida a deficiência de defesa exercida pelos defensores anteriores, nos termos da súmula 523 do STF. Segundo o apelante, a condução probatória e processual foi uma condução desastrada que gerou patentes danos ao recorrente. O meu voto, proferido na sessão passada, foi pelo improvimento, aliás, foi para reconhecer, não, voto da sessão passada. Deixa eu ver aqui. Foi para conhecer o recurso e negar-lhe provimento. Na ocasião, o desembargador Sival votou desacolhendo o parecer ministerial, conhecendo o apelo, reconhecendo de ofício a nulidade da decisão de pronúncia, a realização do júri e da sentença condenatória. Eu fiquei com vista. Pelo que eu vi aqui nos autos, e com base na legislação, especialmente no artigo
o artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, caberá apelação, nesse caso, no inciso 5º, no inciso 3º do Código Penal, letra A, se ocorrer nulidade posterior à pronúncia. E o artigo 571, inciso 5º do Código de Processo Penal, deixe-me ver se eu localizo aqui, só um minutinho. Ele fala a respeito que as nulidades posteriores à decisão de pronúncia devem ser protestadas pelo defensor na abertura da sessão de julgamento, logo após apregoadas as partes e antes da escolha dos jurados. As nulidades protestadas, posteriores à decisão de pronúncia. E na apelação de sentenças aí proferidas em sede de júri, ela deve... essas nulidades que podem ser alegadas são aquelas posteriores à pronúncia. Eu não concordo com a nulidade do feito desde a instrução e julgamento, antes da pronúncia, porque essa questão, ao meu ver, restou superada. Inclusive, hoje houve recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, que foi mantido. Então, eu estou mantendo o meu voto nesse sentido, mas, analisando a fala do desembargador Sival, eu acabei por refluir do meu voto em uma parte, porque, depois de proferida a decisão de pronúncia, analisando bem o que consta dos autos, eu entendo que houve uma deficiência aí da defesa do apelante, tendo em vista que a principal testemunha que deveria ter sido arrolada e ouvida, que é uma testemunha ocular do crime atribuído ao apelante, ela sequer foi mencionada. E os advogados que apresentaram o recurso de apelação, eles foram constituídos pelo apelante pouco antes da realização do júri, e eles manifestaram aí perante o juiz de primeiro grau o desejo e a necessidade de ser ouvida essa testemunha. Mas o pedido não foi acolhido, e o juízo, então, designou a sessão do júri. E as defensoras que anteriormente representavam o acusado renunciaram ao mandato. Então, houve realmente a deficiência aí, né, na defesa do apelante, porque as outras testemunhas, nenhuma presenciou. E essa testemunha, o Anderson, ao ser ouvida na fase inquisitorial, ela disse que presenciou os fatos e que o apelante ele foi atingido antes pela vítima. Então, seria uma legítima defesa. E, nesse caso, seria uma testemunha fundamental aí para a defesa do apelante. E eu cito aqui, a respeito dessa questão da deficiência da defesa técnica, eu cito julgados aqui do STJ e cito, inclusive, um julgado aqui do Tribunal de Justiça, da relatoria do desembargador Roberto Horácio. Então, eu estou acolhendo o recurso, mas somente para declarar a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, reabrindo-se o prazo para a defesa, aquele prazo do artigo 422, no sentido de que ela possa arrolar
testemunhas a serem ouvidas no tribunal do júri. Então, seria isso, eu refluir de uma parte do meu voto. Eu vou Desembargador Sival. estudar esse ponto que ela levantou. Sim. Fica para a próxima. A nulidade proposta por Vossa Excelência seria da decisão de pronúncia, né? E, consequentemente, A partir da decisão de é pronúncia. impronunciar. A resolução seria da É impronúncia impronunciar, isso. por E ausência de só que indício suficiente de autoria. Tendo como consequência a nulidade do júri. Como, Se pronunciar, como foi feito naquela... encerra a jurisdição, né? Mas Encerra já a houve instância. um recurso em sentido estrito com relação à pronúncia que não foi acolhido. E justamente o que foi alegado foi essa deficiência da prova na fase judicial. No rese. Que não foi acolhido, relator do desembargador Adegmar. Então, eu penso Mas que... isso na apelação não pode ser revisto? É uma pergunta que eu faço. Pois é, o artigo 593, inciso 3º, fala que pode-se discutir as nulidades depois da pronúncia. Não, mas A apelação não é mais ampla? eu estou precisando, eu acho que é por causa do horário, né? Precisando esclarecimentos. A proposição de Vossa Excelência é refluir a decisão de pronúncia para despronunciar. Despronunciar. Né? Não é nem pronunciar, despronunciar. Isso. A desembargadora O Sandra... entendimento de que ele teria direito a não ser submetido ao júri. Por ausência de indícios suficientes, entendeu? De autoria. Compreendi. É mais que supera a questão meramente processual da preclusão. Não, até porque poderia ser mediante concessão de habeas corpus de ofício. Exatamente. Né? Deixa eu estudar essa questão e até sobre nesse sentido mesmo. Tá. E o meu voto seria só para anular desde a fase do requerimento de diligências por parte da defesa, inclusive. O Ministério Público fez os requerimentos, né? Sim. Me parece que não haveria óbice em função do habeas corpus, né? O habeas corpus não. Pode estudar. O habeas corpus é o remédio, né? Para efeito de anotação, continua a desembargadora Sandra não provendo? Ou Provendo agora parcialmente. Provendo em parte. Para anular o processo. Para anular o processo. Desde o requerimento de diligências. Aliás, é o requerimento de diligência 422. Eu vou usar a expressão correta do código. Espera aí. 422. Desde o requerimento de apresentação de rol de testemunhas e juntada de documentos. É aquela fase do 402. A fase 422. 422. Isso. a fase do 422 Isso. Na fase do 422, em relação à defesa, inclusive, porque exclui os atos precedentes. Sim. Considera válidos, né? E aí fica com vista, né, desembargador Simão? Sim. Tá. Muito bem. Então, doutor João Henrique, Sua Excelência ouviu aí a deliberação, né? Perfeitamente, doutor. Vamos aguardar, né, o voto vista do desembargador Sival e em sessão próxima tomamos a decisão final do caso, tá? Perfeitamente, obrigado. Obrigado, doutor. Boa noite, seja sempre bem-vindo. Até mais. Até mais. Agora o número 11. Não, antes já foi, presidente. Já foi, verdade. Está marcado aqui que já foi. Número 12. É a apelação criminal de Goianésia. Será que é só uma revisão tribunal? Autos 5397427.59,
Relatora desembargadora Sandra, revisor desembargador Sival, completo a turma. Apelante Carlos Henrique Marques, ou Marques dos Santos. Advogado doutor Iago Fontinelles Aguiar. Está presente? Na sessão anterior, na semana passada, o julgamento foi suspenso com vista ao desembargador Sival, após voto da relatora, desembargadora Sandra, que acolheu o parecer ministerial, conheceu do apelo e o desproveu, e eu aguardo o voto vista. Não houve sustentação oral. Desembargador Sival. Se Eu vou retira a arma de abrir fogo, aqui. ele vai cair para 4 anos e 8 meses. Aqui é o seguinte, pedir vista para examinar uma dúvida que surgiu quanto à prova da existência de arma de fogo no assalto. A joalheria, né? Uma loja lá em Uma loja de Goianese. semi-joias. E uma vez afastada a prova contra a violência com arma de fogo, a fração subiria para 2/3, né? Sim. A questão é a seguinte, quando foi ouvida a vítima em juízo, ela disse o seguinte: aí ele pegou e tirou a arma de uma mochila e eu olhei para a arma assim, assustada. Eu pensei que fosse uma arma de brinquedo, mas ele me puxou e colocou a arma na minha barriga. Aí eu vi que ela não era, que ela pesou na minha barriga, e assim é como eu sentisse que ela ainda, tanto que eu fiquei traumatizada com a situação. E aí, entre aspas, e aí eu vi que ela não era, que ela pesou na minha barriga, assim é como se eu sentisse ela hoje ainda, tanto que eu fiquei traumatizada com a situação. Então, veja bem que aqui nós temos uma discussão sobre ter ocorrido o uso de uma arma de brinquedo ou não. Eu pergunto até que ponto eu posso afirmar que a vítima, em razão do toque dessa arma na barriga, consegue determinar se era ou não de brinquedo. Será que superou a dúvida? Desembargador Sival, deixa eu adiantar aqui. Diante do que o senhor já manifestou na sessão anterior, até eu conversei aqui com o desembargador Adriano, ele conversou a respeito dessa questão, e eu olhei alguns julgados a respeito e analisei o processo. A arma não foi apreendida, realmente fica difícil manter a questão da qualificadora. Eu vi alguns julgados, inclusive aqui do Tribunal de Justiça, que diz que quando há dúvida quanto ao uso de arma de fogo ou simulacro, essa dúvida favorece o réu. Então, diante dessa dúvida que se instalou realmente, não havendo prova de que se tratava de uma arma mesmo, ou um simulacro, eu estou excluindo essa qualificadora, estou redimensionando a pena com a exclusão dessa qualificadora e tornando essa pena definitiva em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias multa no regime fechado em face da reincidência. Compõe Vossa Excelência. Mesmo voto. Então, unanimidade, apelo conhecido e parcialmente provido. Então não é mais não provido, agora é parcialmente provido. Parcialmente provido, para a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Anotado, obrigada. Número 13, penúltimo. É o 14, ainda tem o 14. É o 13 e o 14, né? Ainda faltam os dois. Isso.
Apelação criminal de Jussara de Goiás 5145315.16. Relator desembargador Gustavo, revisora desembargadora Sandra, integra a turma o desembargador Sival. Apelante Adairson Alves da Costa, advogado doutor Adriano Calheiros da Silva. Relatório e resumo da sessão presencial da semana passada. Julgamento suspenso com vista ao desembargador Sival após voto do desembargador Gustavo, que acolheu em parte o parecer ministerial, conheceu dos apelos e os proveu parcialmente para reduzir a reprimenda de Hugo Siqueira Silva, Judeci Ferreira Lima e de ofício de Luiz Lucian Paim Machado Silva, o 13, acompanhado pelo voto da desembargadora Sandra. Estiveram presentes e fizeram sustentações orais os doutores Murilo Henrique Alves da Silva, representando o segundo apelante, e Flávio Lívio Rezende dos Santos, representando o terceiro apelante. Com vista ao desembargador Sival. Desembargador Sival, Sua Excelência, está com a palavra. Eu vou ficar com vista. Manter com vista. Esse é aquele do Certo. Ferro velho, tá certo. Com vista. Então, ao último. 13 pulou. 13 é esse. É esse, é o que acabou de esse, falar, que mas- tá ficando com vista. Ó, então, e esse aqui, que era o 13 na minha pauta, Jussara. que é o de Jussara. Na verdade, o de É o Jussara, 13 que é de Jussara. É o final Mas 15 O 13 é Jussara. o outro é de Goiânia, Aparecida. Agora vem o 14. Goiânia, mas o 14 é esse aqui que foi acabado É. de pregoar. Já pregou o 14 agora? É um pedaço. Não, eu vou apregoar o 14 Misturou agora. aí. Misturou. O 13 precisa ser reapregoado. Até aí, 15, 16? 15, houve uma 16. mistura aí. Não, o erro foi meu. Ele continua com vista do 14, né? 14, que é de Goiânia. Ah, tá. Então continua com vista em 14. É porque, na Não, realidade, eu vai chamei ter, o vai ter. 13, mas li aqui no do 14, porque, como eu recebi a pauta inicial, aí houve uma inversão dos dois. Você entende, né? Pelo amor de Deus, né? Eu também entendo e a vontade é matar a pessoa, né? Essa é desembargadora, Só não né? mato Despachar. por conta das Essa consequências pauta tem que parar de e não por despachar. arrependimento. É uma autocontenção forçada. Agora, quando você Sou volta obrigado pra a não vocês, matar. Se vocês despacharem na semana seguinte, eu vou ignorar os despachos. Eu vou Mas seguir agora, mais não. agora é o 13. Porque eu só É o 13. É o que está aqui Hoje eu passei um constrangimento. com pautado isso como aqui. número 13, que é o do Adairson, né? Eu não sei o que é pior. Isso, muito bem. Como eu não voto nesse aqui, eu posso ir embora, né? Olha, na minha ausência, olha lá o presidente. É o último. Autos de apelação criminal de Jussara de Goiás, aqui sim, né? Aquela era de Goiânia, né? O erro foi só em relação à cidade daquele. Número 5145315.16, relator desembargador Gustavo, revisora desembargadora Sandra, integra a turma, desembargador Sival. Apelante Adairson Alves da Costa, apelado o Ministério Público. Resumo da sessão precedente. Eu acabei de falar isso agora. Tá errado é aqui, ó. Esse resumo da sessão precedente está errado. Não, olha se não é do outro, ó. Isso aqui é desse aqui, ó. Esse resumo é desse aqui, ó. Aqui, ó. É igualzinho que está aqui, ó. Pode ver que é o mesmo. Ó. Esse resumo está aqui também, ó. Tá, não, deixa o meu aqui também. Então, agora sim. Agora eu estou com o resumo do 13. Aquela hora eu estava anunciando o 13, realmente. Só que o resumo era do 14. Por isso é que fez confusão. Eu estou achando que o meu...
Eu estou achando que a minha cláusula obstativa aqui, impeditiva de assassinato ao vivo. Eu só tenho esse emprego, lembra disso. Mãe, que diferença E assim, faz essa depois de vida morto? também. Não tem outra vida. Não, brincadeira, vamos embora. Tá, acabar. Apelação criminal de Jussara de Goiás. Aí sim, eu já fiz esse chamado. Vou só o resumo pontual, né, específico da sessão passada. Julgamento suspenso após sustentação oral do doutor Adriano Calheiros da Silva, e com vista ao relator, desembargador Gustavo, aguardarão o voto vista os demais julgadores, juízes certos, desembargadores Sandra e Sival. Desembargador Gustavo. Obrigado. Já foi feita sustentação, né? Já. Desse aqui? Sim. Ok, então. Trata-se de uma apelação de Adailton, que ele inconformado com uma condenação. Ele foi denunciado por homicídio e foi condenado a uma pena de 19 anos e 3 meses de reclusão pelo Tribunal do Júri. Então vamos lá. A primeira questão que é levantada é de cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado um pedido de tentativa de intimação de uma testemunha imprescindível. Essa é uma questão delicada, mas que eu supero. O que aconteceu? Ele indicou uma testemunha, o oficial de justiça tentou intimar, não conseguiu. Posteriormente, ele informou um contato da testemunha, falando onde que ela estava. Houve troca de juízes na presidência, não, o pedido dele passou batido. Contudo, no plenário do Tribunal do Júri, o juiz-presidente determinou que fosse imediatamente realizada nova tentativa de intimação da testemunha por meio de aplicativo de mensagem, através de contato indicado no Movimento 2016. No entanto, as mensagens não foram respondidas e as ligações não foram atendidas, conforme constou em ata de julgamento. Então, houve uma tentativa de intimar a testemunha em plenário. O que nós estamos argumentando aqui? A parte alega que foi cerceado, o cerceamento de defesa, que isso pode ter interferiu no exercício da sua defesa. Eu estou entendendo que o juiz, ele tentou, que não restou demonstrado prejuízo e que não observei a ausência de cerceamento de defesa. Com relação a essa testemunha, o que nós temos dela nos autos? Foi uma testemunha que não foi mencionada e nem ouvida no inquérito policial, tampouco rolada pela defesa para ser inquirida na instrução do processo. Foi rolada somente para ser ouvida em plenário. Os relatos das demais testemunhas não mencionam essa testemunha. O advogado ele não justifica a necessidade real do depoimento dela. Ele fala que ela é imprescindível, mas não tem essa demonstração. Então, houve essa tentativa, eu estou afastando eventual nulidade, eventual cerceamento de defesa por ele apontado. A segunda questão era a gravação. O Ministério Público fez um pedido para indeferir pedido de gravação, porque a defesa pretendia gravar, o juiz indeferiu. A defesa questionou a decisão e, depois de algum debate, o juiz deferiu a gravação dos trechos em que a defesa fosse manifestar. Uma gravação parcial. E ele alega que todo esse debate, esse constrangimento, em razão toda essa especulação, esse constrangimento, isso causou alguma interferência no ânimo dos jurados e que isso pode ter comprometido o resultado que levou à condenação do apelante. Mas isso, no nosso entender, aqui é mera especulação e a impossibilidade de demonstrar vejo a impossibilidade de demonstrar essa influência no resultado, de forma que eu estou afastando essa situação. Outra questão que ele aponta é que a decisão foi contrária à prova dos autos. Não observa essa situação. As testemunhas que foram ouvidas em plenário, o relato do informante, testemunha José Pereira da Silva e as demais testemunhas, todas elas permitem a conclusão que chegou o Conselho de Sentença no sentido de acolher a tese da acusação. O réu ele alega que o disparo foi acidental, que causou a morte da vítima, e que que saiu agressivo, entrando em luta corporal a vítima, e em um dado momento, ela que agarrou na arma
e que nesse entreveiro houve o disparo acidental do artefato. Essa tese não foi acolhida pelo Conselho de Sentença. Nós temos aqui que a condenação também, o convencimento do Tribunal do Júri se deu. Nós temos um laudo pericial em que constatou-se que o disparo foi deferido à distância, o que afasta em tese essa alegação de que foi numa luta corporal, e que a qualificadora de surpresa e a impossibilidade de defesa da vítima também se fazem presentes e é observada pela prova produzida e permitiu que os jurados chegassem a essa conclusão. Por outro lado, eu estou acolhendo o pleito de redução da pena. Ele foi condenado a 19 anos 19 anos e 3 meses de reclusão. Eu estou aqui reconhecendo a presença de 2 circunstâncias, que é a culpabilidade e a consequência, estou mantendo. Contudo, eu estou utilizando o parâmetro do STJ com relação à dosimetria. O juiz ele utilizou um parâmetro maior, eu estou utilizando um sexto, que é o mínimo de 12, aumenta 2 anos para cada circunstância, ele vai para 16. Estou mantendo a incidência da qualificadora remanescente como agravante, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e também reconhecendo o atenuante da confissão. E estou promovendo a compensação entre elas, de forma que a pena definitiva restou em 16 anos de reclusão. Era 19, foi para 16 na nova dosimetria. O pedido de prisão preventiva, de prisão domiciliar, de conversão da preventiva em domiciliar, eu entendo que não é cabível, porque o argumento de ser o único responsável pelos filhos menores não restou aqui de forma inequívoca demonstrado. E, de forma geral, eu estou aqui... Deixa eu ver aqui essa questão aqui. Comecei a não propugnação nos autos, forma de promover e sustento a educação das crianças e tudo. Eu estou desacolhendo o parecer do Ministério Público, conhecendo do recurso e dando parcial provimento apenas para reduzir a reprimenda. É como voto. Desembargadora Sandra. Eu tive a oportunidade de acompanhar o voto do nobre relator, já tinha verificado também anteriormente, e eu acompanho na integralidade. Desembargador Sival. Eu gostaria com mais detalhe sobre o cerceamento de defesa alegado no recurso, especificamente das razões pelas quais não se procedeu. Está sem microfone, Pedro. Eu preciso avaliar sobre o alegado cerceamento de defesa descrito ou mencionado nas razões recursais. E, particularmente, quanto às razões pelas quais não foi realizada a intimação. Fico com vista. Muito bem, vamos para registro. Parecer desacolhido, apelo conhecido e provido em parte. Parecer desacolhido. Isso. Conhecido Conhecido e provido em parte para redimensionar as penas. Em parte, na verdade, Foi em parte. Ou é de ofício esse realinhamento das penas? tem que rever isso, mas tem que constar aí. tem que constar em ata. Então consta desacolhido. Tá. Não, mas como a gente ficou com retifica vista, na pode próxima. mudar na próxima, não tem problema. É só para a próxima lembrar mais ou menos como foi o voto de hoje. Que o Agora, parecer era para rejeição total. E eu estou, às vezes foi de ofício. Bom, mas aí na próxima qualquer coisa. Muito bem. Não é o que a gente resolver agora às 9h23. Ave Maria. Né? Se tiver mais algum, eu aguardo. Melhor Não, não, mas se não né? tiver, a gente chama antecipos da semana que vem. Misericórdia. 13ª, 13, apelação criminal. Muito bem, chegamos ao fim. Muitíssimo obrigado a todas e todos, em especial aqueles que estão ao nosso lado até esse horário, né?
Quero desejar a todos muitíssimo boa noite, um bom descanso, um bom retorno aos seus lares e um resto de semana muito tranquilo e com saúde para nós todos. E com essas palavras finais eu declaro encerrada esta sessão. Boa noite, obrigado.